Não foi Nichiren Daishonin quem inventou, criou o Nam-myoho Renge-kyo. E não foi ele nem que criou, que adicionou o Nam. Pois é. E digo mais, já existia há séculos antes, muitos séculos antes, já era dito por algumas pessoas, e digo mais, já existia uma frase substituta do Nam-myoho Renge-kyo, desde aquela época. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, eu sou o Diego, e o objetivo desse canal é sempre trazer, inclusive quando tem o quadro aqui com a borda verde, curiosidades, né? O budismo na prática, colocar coisa pra gente descomplicar mesmo e praticar, e entender por que tá praticando o que está praticando, né? E esse vídeo aqui, inclusive, vai ser um pouco misto. Embora ele tenha a capa verde, ele também poderia ser azul, mas como é mais uma curiosidade do que um Gosho, né? Falar sobre um Gosho, eu vou trazer aqui para esse lado aqui. Mas foi lendo um Gosho que eu entendi melhor uma coisa e queria compartilhar com vocês. Olha lá, tinha uma discípula do Nichiren que ela estava querendo perguntar para o Nichiren se ela podia recitar o Nam-myoho Renge-kyo e uma outra frase longe do Sutra do Lótus. Pelo jeito, naquela época dessa carta, não tinha ainda o Gohonzon como foco. Então ela perguntou se podia recitar longe, porque às vezes ela estava indisposta, no caso ali era questão de menstruação e tudo mais. Aí, o Nichiren, ele pegou e comentou o seguinte, e aí que você vai entender junto comigo isso aqui, ó. Ele fala assim, ó, a senhora também informa na carta que 3 vezes ao dia se curva em reverência aos 7 ideogramas do Daimoku e que todos os dias repete as palavras Namu Ichijo Myoten 10.000 vezes. 10.000 vezes, se você colocasse igual o Nam-myoho Renge-kyo, como a gente recita sempre, daria umas 3 horas. E aí ele fala o seguinte no finalzinho da carta. Embora a recitação das palavras Namu Ichijo Myoten seja semelhante, seria melhor que a senhora recitasse somente Nam-myoho Renge-kyo, como o Bodhisattva Vasubandhu e o grande mestre Tiantai fizeram. Olha só, hein? Tiantai foi no século VI. A gente chama de Buda dos Médios Dias da Lei. Ele foi o protagonista da exposição do Sutra do Lótus na China. Tá? Inclusive, a partir do Tiantai surgiu uma linha budista que era o budismo Tendai, que inclusive foi nessa linha budista que o Nichiren, aos 12 anos, entrou para a escola e se formou monge aos 16. E depois, estudando mais, encontrou o Sutra do Lótus, porque o Tiantai falou muito, né? Inclusive falou dos 3.000 mundos, e aí ele, chegou ali no Nam-myoho Renge-kyo, que às vezes a gente pensa que ele criou, que ele adicionou o Nam. Talvez de alguma forma eu tenha falado isso, inclusive, e peço perdão, porque agora eu descobri que não foi bem assim. A questão é a seguinte, Tiantai, e foi falado outro nome aqui, né? O Vasubandhu. Vasubandhu foi mais ou menos o mestre do mestre do mestre do Tiantai, tá? Foi o Vasubandhu uma das pessoas responsáveis, né, para trazer nessa transição da Índia para a China do Sutra do Lótus. E aí tem um tratado, onde esse tratado chamado Tratado sobre o Sutra do Lótus, que é uma obra do Vasubandhu, contém uma saudação de louvor aos 3 tesouros do Sutra do Lótus. E que nesse contexto, Daishonin ele deve ter interpretado isso, né, aquela frase Namu Ichijo Myoten, que na verdade já é uma fonética já japonesa, né, mas tem toda uma tradução, e ela era substituta também do que era o Nam-myoho Renge-kyo. Por quê? Porque a tradução de Namu Ichijo Myoten significa devoção ao sutra maravilhoso do veículo único, que é o Sutra do Lótus. E aí, quer dizer, essa discípula do Nichiren, ela recitava um e recitava o outro. E aí chegou uma hora que o Nichiren falou o seguinte, recita Nam-myoho Renge-kyo, porque inclusive nas traduções, né, já tinha Nam-myoho Renge-kyo até recitado ali pelo Vasubandhu e pelo Tiantai. Tá, mas qual é a diferença entre essas duas frases? A diferença está na intenção. Quando surgiu essa frase Namu Ichijo Myoten, ela era usada como uma invocação ao Sutra do Lótus, ou seja, um chamado, uma súplica, um desejo, um socorro. Né? Então era uma declamação ali, né? Uma citação, né? Como se fosse esperando alguma coisa, sabe? Uma coisa mais esotérica, uma coisa mais, né? Ai meu Deus! Não! Então, quando era feito isso, e isso inclusive era usado nos médios dias da lei, justamente uma época onde, mesmo tendo já a palavra Nam-myoho Renge-kyo, ela não era usada como o Nichiren colocou. Por quê? Porque eles não entenderam como usar.
né? Naquela época, o foco deles ainda em desmembrar ali, em estudar e aplicar o Sutra do Lótus, ainda era uma coisa mais, eles chamam de Mahayana provisório, né? Não era uma coisa mais prática, né? Onde a gente colocou isso como um mantra, uma oração para realmente atingir a iluminação. Por quê? Porque o próprio Shakyamuni disse que só seria prático, né? Só seria realmente utilizado, útil, eficaz o Sutra do Lótus nos últimos dias da lei, onde surgiria o Bodhisattva práticas superiores. Ou seja, é como se o Shakyamuni tivesse falado o seguinte: olha, gente, aqui tem um cofre. E ele chama Sutra do Lótus. Aí a galera falou, opa, legal, um cofre. Mas tinha tantos outros ensinos que a galera falou assim, um cofre, legal, um cofre. Passou-se um tempo, aí chegou ali, principalmente o Vasubandhu e o Tiantai, vamos colocar aqui o foco no Tiantai, eles falaram, se tem um cofre, tem um tesouro. E né, bem na porta do cofre tinha ali então Myoho Renge Kyo, e aí depois eles colocaram, né, poxa, se tem um tesouro, vamos adorar esse tesouro que está aí dentro desse cofre, né? Nam Myoho Renge Kyo. Mas é aquela coisa, né? Ô tesouro, faça alguma coisa pela gente, né? Que bom que existe esse tesouro que é o Nam Myoho Renge Kyo. Ou seja, só citaram. Aí de repente passou mais um tanto de tempo e aí chega o Nichiren e fala: olha esse cofre aqui. Olha, a galera falou que já tem um tesouro aqui dentro. Por que que ninguém tá usando querendo abrir esse cofre para usar esse tesouro? Poxa, na porta tá escrito Nam Myoho Renge Kyo. Vamos usar isso. Talvez essa seja a senha. Então, quando eu coloco aqui a senha, eu falei, opa, o Nichiren falou, essa é a senha. E é como se fosse uma palavra, nesse caso aí, a palavra, você coloca ali a senha, né? Não vou falar que é uma palavra mágica, né? Mas coloca a senha, escreve ali e abre o cofre. E aí tem o tesouro dos benefícios, o tesouro da iluminação, todos os dias. Então, essa é a diferença. Você falar Namu Ichijo Myoten, você está clamando ali pelo Sutra. Mas essa clamar, por mais que é uma devoção, ali é uma devoção de você, assim, colocar, assim, falar que aquilo é um tesouro. Mas não é colocar na sua vida, como eu sempre falo, né? Então, o Nam Myoho Renge Kyo, quando o Nichiren ele revelou, e aí por todos os outros fatos mostra realmente que ele era o Bodhisattva práticas superiores, ele colocou em prática, ele colocou isso como mantra, ele colocou isso como transformação e iluminação. Ele depois, inclusive, colocou ali o Gohonzon, em vez de ficar fazendo a oração diante do Sutra do Lótus. E aí sim, né, mostra qual a profundidade da recitação do Nam Myoho Renge Kyo, e tem um vídeo aqui falando da profundidade dessa palavra, né? Por mais que seja uma tradução literal também, me refugio no Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa, mas tem todo um significado. E por que que a gente recita isso, né? Toda essa trajetória, né? Do Shakyamuni, um cofre, um tesouro, a senha do cofre para usar esse tesouro. Faz sentido para vocês? Então, embora foi aqui em volta, né, de um Gosho, é uma curiosidade, né? É uma parte de você colocar o budismo na sua vida diária e dar cada vez mais importância para a recitação do Nam Myoho Renge Kyo, mesmo que tenham frases semelhantes, tá bom? Da minha parte é só, muito obrigado e tchau, tchau!